Bom dia, senhores, tudo bem? Professora Diana Faustino. Dessa vez, para darmos continuidade aí à nossa aula, tá certo? Sobre as revoltas durante o período regencial. Aqui nós temos um mapinha, veja que esse mapa é bem diferente do mapa atual do Brasil, tá certo? Isso porque o Brasil ele passou por diversas regionalizações até chegar à distribuição de estados que existe hoje, tá certo? Aqui nós temos 4 delas. A cabanagem, que ocorreu na região do Grã-Pará, tá certo? Que era a junção aqui, ó, um pedacinho do Maranhão, o Amapá e o próprio Pará. A balaiada, que vai ocorrer na região do Maranhão. A sabinada, que vai ocorrer na região da Bahia, tá certo? E a Guerra dos Farrapos. E a Revolta dos Males, que vai ocorrer aqui na região de Salvador também. Tá? Aqui nós temos de forma mais destacada por cores, cabanagem, balaiada, sabinada e farrapos. Bom, o que essas revoltas queriam, né? Elas queriam aí uma maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. A população estava sofrendo muito, muita miserabilidade, muitas pessoas pobres, e as províncias eram meio que esquecidas pelo governo imperial. Vamos falar um pouquinho sobre a Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer na região do Rio Grande do Sul. Quais foram as causas para que ocorresse essa revolta? Bom, impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas muito menores do que o brasileiro. É o seguinte, o imperador ele passou a comprar charque da Argentina. E com isso, tá certo, fez com que os produtores de charque aqui do Brasil perdessem muita grana, porque era para o Brasil que eles vendiam. Então começa uma revolta dos produtores de charque, que vão contratar um exército chamado de farrapos, e nesse exército vai ter um líder chamado Bento Gonçalves, tá certo? Principalmente Bento Gonçalves e Garibaldi. Então eles vão aí liderar o exército do Farrapos, que vai ser financiado pelos senhores produtores pecuaristas, donos do charque. O que é que eles queriam? Eles estabeleceram uma república rio-grandense na região do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se tornou independente em relação ao Brasil, tá certo? Por algum período. Essa vai ser uma das revoltas mais longas, isso porque vai ser financiada por pessoas importantes e de dinheiro, tá certo? Vai terminar aí após 10 anos e vai ser a única que vai dar certo. Por quê? Porque o charque brasileiro passou a ter uma importância para o Brasil, ou seja, passaram a comprar novamente o charque da região do Rio Grande do Sul. Tá? Professor, e por que farrapos? Porque as roupas que o exército contratado, o exército dos farrapos usavam eram roupas assim rasgadas, roupas velhas em relação ao uniforme usado pelo exército imperial. Vamos ter a cabanagem, tá certo, que vai ocorrer na região do Grã-Pará, ou do Pará, região do Grã-Pará. Quais foram as causas dessa revolta? O isolamento dessa província. Se hoje é longe, naquela época é que não chegava nada mesmo, tá certo? E a situação de pobreza. A população muito pobre, índios, tapuios, negros e uma série de pessoas pobres viviam nessa região. Tá? Cabanagem porque as habitações que eles moravam eram cabanas, hoje conhecidas como palafitas. Seus principais líderes, Antônio e Francisco Vinagre, tá certo? Eles tinham o objetivo, de terras, colocar o fim na escravidão, independência da província e proclamação da república. Então eles queriam o fim da monarquia, tá certo? Só que é claro que não deu certo, a reação foi muito violenta por parte do governo. Houve cerca de 30 a 40 mil mortos. A casa dos cabanos foram queimadas. As cabanas, essas cabanas eram construídas próximas aos rios, hoje a gente conhece elas como palafitas.
Balaiada. A Balaiada foi uma revolta que se desenvolveu na região do Maranhão e recebe esse nome por conta do seu líder, tá certo? O Manuel Francisco dos Anjos. O Manuel Francisco dos Anjos era conhecido como o Balaio. Por quê? Porque a região do Maranhão, até hoje, produz muito capim dourado. E desse capim eles faziam balaios mesmo, cestos, né? E o Manuel Francisco dos Anjos era conhecido como o Balaio, tá certo? Então a revolta liderada por ele acabou ganhando esse nome. Quais foram as causas disso aí, né? A crise na economia do algodão e os altos impostos cobrados aí pelo Império, tá certo? O objetivo que eles tinham, né, dessa revolta era substituir o presidente da província e pôr um fim na escravidão, ou seja, eles queriam que o presidente da província, um cargo que ocupa hoje o governador, por exemplo, fosse ocupado por alguém local. Mas aí o governo imperial enviou um português para tomar conta da região do Maranhão. E isso acabou causando uma discussão, uma briga muito forte, né? Uma revolta. Vai terminar com a prisão e condenação à morte, tá certo, de alguns líderes. Algumas pessoas são mortas, tá certo? São mortas na prisão, sufocadas com cal. Cerca de 300 pessoas foram presas e lá dentro da prisão foram mortas e outras acabaram morrendo no próprio combate, tá certo? Aqui nós temos pessoas fazendo cestos ou balaios, né? Muito usado para vender e tal nas feiras livres. A Sabinada, né? Que vai receber o seu nome graças ao seu líder Francisco Sabino. E qual era a causa da Sabinada? Não aceitar os governantes impostos pelo governo imperial, tá certo? Eles queriam governantes que os representassem, tá? O objetivo da Sabinada era proclamar uma república e separar a Bahia até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então, eles queriam se tornar independentes do Brasil e queriam que a Bahia retornasse a ser uma província de destaque. Isso porque, né, o Rio de Janeiro já era a capital do país e a Bahia deixou de receber uma série de investimentos. Vai terminar aí com cerca de 1.200 pessoas mortas, né? Outras tantas presas, enfim, como toda boa revolta, ela acaba sendo silenciada. Vimos que somente a dos farrapos é que vai ser muito longa e que vai ter o seu objetivo alcançado. Revolta dos Males, né? A revolta dos Males, ela vai ocorrer na região da Bahia, mais especificamente em Salvador, tá certo? E ela vai ser uma revolta muito voltada à condição de vida dos escravos e negros libertos, principalmente negros libertos. O objetivo deles era tomar o poder, matar os brancos e mulatos e acabar com a escravidão. Vê que coisa. É claro que isso não deu muito certo. Quem eram os males, né? Os males eram negros que falavam árabe e que escreviam em árabe também. Eram chamados negros africanos, tá certo? E eles se comunicavam a partir daí, porque nessa época os negros, eles não sabiam nem ler nem escrever, muito pelo contrário. Para um negro saber escrever, aquilo era um sinônimo horrível para ele, era algo muito ruim para um negro, porque poderia acontecer com ele uma série de coisas, tá certo? Então os negros se comunicavam através de cartas escritas em árabe, tá certo? E isso acabou promovendo, né, a revolta, só que aí eles foram traídos e tal. Houve mais uma vez o fim da revolta, né? Vai terminar aí com a dizimação de alguns negros e a degradação dos sobreviventes. E assim, a degradação dos sobreviventes para a África, ou seja, alguns negros foram enviados para a África novamente, né? Seu líder, Manuel Calete, e escravos Islã, né? Então, assim,
Ele era um líder negro árabe que sabia ler e escrever em árabe e acabou se tornando o líder dessa revolta. Na imagem está vendo de forma bem injusta, né, como eram as batalhas e tal. Qual seria a solução para tantas revoltas? O golpe da maioridade de Dom Pedro, onde ele vai assumir a maioridade, né, ele vai assumir o império aos 14 anos de idade, certo? Esse vai ser um movimento liderado aí por Antônio Carlos de Andrada, que vai aí ficar preocupado com como as coisas estão fluindo no Brasil. Então, Dom Pedro II é coroado imperador aos 14 anos de idade, tá certo? E com isso chega ao fim a nossa aula, povo. Para vocês um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.